Olá, meus amores. Estou aqui mais uma vez, dessa vez para ver o que, Átila, tá? O que é que a gente vai trabalhar hoje em relação a funções ainda, tá? Hoje nós vamos trabalhar a situação de gráficos de funções inversas. Átila, eu já trabalhei com gráficos de função do primeiro grau, lá no nono ano. Já trabalhei com gráficos de função do segundo grau, lá no nono ano. Então agora nós vamos trabalhar com gráficos de funções inversas. Tá? E como é que funciona isso, já que, ora, o senhor falou, professor, na aula de funções inversas, que qual era a característica da função inversa, tá? Ora, se eu tenho uma função e eu tenho um domínio e um contradomínio, na hora que eu fizer a inversa, lembrando que precisa ser, né, no caso aí, se eu tenho uma função bijetora, então eu posso ter uma função inversa. Na realidade, para calcular a inversa, ela tem que ser bijetora. Então, o contradomínio passa a ser o conjunto domínio, ou seja, o meu domínio, e a imagem, né, passa a ser, no caso aí, os valores que eu vou ter de x dentro do contradomínio, tá? Então esse contradomínio, como ela é bijetora, ele acaba que tem que ser igual à imagem, porque se tiver elemento sobrando, eu não vou ter uma função bijetora, ok? Porque na hora que ela virar domínio, os elementos do contradomínio, que serão os elementos da imagem, na hora que ele virar aí o domínio, não pode sobrar elemento no domínio, ok? Então todo mundo que era domínio passa a ser a imagem, ou seja, são os elementos que formam o contradomínio. E aí, como é que vai ficar esse gráfico, né? Bem interessante. Será que a gente vai ter um eixo aí de simetria? Vamos ver isso então, como é que fica. Tá? Gráficos de funções inversas. Propriedade auxiliar para a construção de gráficos de funções inversas. Conhecendo o gráfico de uma função bijetora, ó, que eu falei, f, podemos obter o gráfico de f de menos 1, ou seja, a função inversa, por meio de uma transformação feita no gráfico de f. Para entender essa transformação, é preciso saber determinar no plano cartesiano o simétrico de um ponto. A gente tem que aprender a lidar com esse simétrico do ponto em relação à reta que divide os quadrantes 1 e 3 em ângulos de 45 graus. Veja então, tá? Que nós vamos ter essa característica exatamente aqui no primeiro quadrante, tá? Se eu trabalhar aqui com o primeiro quadrante, tá vendo aqui a situação do primeiro quadrante. Tá? Então, nesse primeiro quadrante, você vai ver que a reta que passa por esse quadrante, tá? Cortando tanto o terceiro quadrante como o primeiro, essa reta vai dividir, tá, o ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45 graus. Essa reta é chamada de bicentria dos quadrantes ímpares. É o grafo da função y igual a x. Y é igual a x. Veja, interessante, né? Coeficiente angular, no caso aqui, 1. Coeficiente linear, 0. É por isso que essa função passa pela origem. Ok? O que é que isso vai ser de importante? Qual é a importância disso para a determinação do gráfico da função inversa? Então, vamos ver mais adiante quais são as caracterizações que tem em relação a isso. Por exemplo, vamos determinar o simétrico de P, 3 e 5. Então, está aqui o P, o ponto P, ó, veja, meu ponto P, ele tem como abscissa 3 e ordenada 5. Não é isso? Abscissa 3 e ordenada 5. Em relação à reta R, bicentria dos quadrantes ímpares. Para isso, traçamos por P retas paralelas ao eixo OX e OY, que interceptam R em 5, 5, 3, 3 e assim por diante. Veja, eu tenho um ponto Q, que tem abscissa 3, ordenada 3. Eu tenho um ponto T, que tem abscissa 5, ordenada 5. Né? Observando que PT, P', é um quadrado. Então, PT, P', forma um quadrado e que, portanto, suas diagonais interceptam-se perpendicularmente no ponto médio.
Então veja que se eu traçar aqui também a diagonal ligando de P a P', esse ângulozinho aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Ok? Interessante, né? Então nós vamos ver aqui nesse caso que esse ponto P e esse ponto P', eles são simétricos, tá? Ele tem a mesma distância em relação ao eixo, ou seja, a reta R. Então, o simétrico do ponto P, que vai ter coordenadas AB, em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares, é o P'. A bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta R. Então, P e P' são simétricos. A gente vai precisar desse conceito de simetria em relação aos eixos, tá? Então, bem interessante. Sempre lembrando, se mais adiante você for resolver algum exercício, tiver alguma dúvida, nós vamos estar tirando essas dúvidas de vocês logo aí nas nossas aulas síncronas, tá? Em que a gente vai estar passando todo o conteúdo para vocês, ok? Vamos mais adiante. Esboço do gráfico de uma função inversa. Agora nós vamos ver como é que aplica isso, essa questão da simetria, tá? Considere o gráfico de uma função f qualquer bijetora, tá? Tem que ser bijetora, sabendo pela definição de funções inversas que o ponto AB pertence ao gráfico de f se e somente se o ponto BA. Veja, AB, BA. Por que tem que ser AB e BA? Lembra que eu falei, o nosso valor de y é a imagem, o nosso valor de x é o domínio, então o domínio passa a ser imagem, a imagem passa a ser domínio, ou seja, BA pertence ao gráfico da função inversa. Então, se um ponto AB, tá, de coordenadas AB, ele é de uma função f, obrigatoriamente, quando ele aparecer na função inversa, ele tem que ser BA, ou seja, domínio virando imagem virando domínio. Mas os pontos AB e BA são simétricos em relação à reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Logo, o gráfico de f e f-1, ou seja, do inversa, são simétricos em relação à reta. Assim, o gráfico de duas funções inversas f e f de menos 1 são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Veja, se o gráfico da função f é esse gráficozinho aqui bonitinho, o gráfico da sua inversa ele vai ser simétrico, tá vendo? Ó? Em relação à retazinha que passa exatamente nos quadrantes ímpares. Então veja que é bem bonitinho, ele é simétrico, né? Então eu tenho uma funçãozinha f aqui, eu tenho uma função f de menos 1 passando na simetria em relação ao eixo, a reta que divide os dois quadrantes exatamente ao meio, ok? Questãozinha resolvida, Átila. Vamos dar uma olhadinha nessa questão resolvida. Bem interessante. Ele diz assim: ao medir o nível de óleo do cárter do motor de um automóvel, um mecânico constatou que havia apenas 3 litros, quando deveria haver no mínimo 5,5 litros. Por isso, o mecânico completou o nível mínimo desejado, desejando óleo no cárter a razão de 0,5 litros por minuto. Então, ele vai aumentar 0,5 litros por minuto. Tá? O gráfico abaixo representa a função f, que expressa a quantidade y de litros do óleo do cárter em função do tempo x em minutos, a partir do momento em que se iniciou o abastecimento, até o momento em que foi atingido o nível mínimo. Ok? Então, veja, eu tenho aqui a situação, né? Lembrando bem, eu tenho aqui a situação que o início aqui é 3 litros, então ele vai chegar até 5,5. Então, veja, no primeiro instante, né, no tempo 1, eu tenho 3,5. No T0 eu tenho 3, no T1 eu tenho 3,5, no T2 eu tenho 4, e assim por diante até achar o 5 na abscissa e o 5,5 na ordenada. Veja que essa é a minha função f. Construir o gráfico de uma função que expressa o tempo em minutos em função da quantidade de litros de óleo contida no cárter a partir do instante em que se iniciou o abastecimento até o momento em que foi atingido o nível mínimo. Veja que interessante agora. A gente quer fazer o eixo X, que é o meu domínio, virar imagem, e tudo que estava na imagem virar domínio. Ou seja, resolução. A função que expressa o tempo em função da quantidade de litros de óleo contida no cárter é a inversa da função f, que expressa a quantidade de litros de óleo do cárter em função do tempo.
A existência de f de menos 1 está garantida, pois f é bijetora, tá? É bijetora, tá? Então eu tenho que vai haver uma inversa, certo? O gráfico de f de menos 1 é o simétrico do gráfico de f em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Mais uma vez aqui, ó, aparecendo aqui, ó, a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então ela vai servir aqui, ó, de parâmetro para a situação da simetria dos pontos. Então veja, nesse gráficozinho vermelho aqui, ó, você vai perceber que quando o x é 0, o y é 3. Então quando eu quero a inversa, agora o x é 3 e o y é 0. Então a mesma coisa vai acontecer com o ponto 2, aqui o segundo ponto. Abscissa 1 ordenada 3,5, então agora vai ser abscissa 3,5 e ordenada 1. Abscissa 4 ordenada 2. Abscissa 4,5 ordenada 3. Abscissa 5 ordenada 4. E abscissa 5,5 ordenada 5. Então veja que realmente o gráfico é simétrico em relação à reta que divide, né, os quadrantes primeiro e terceiro, ou seja, primeiro e terceiro quadrantes ao meio, certo? Formando um ângulo de 45 graus. Ok? Então veja aqui abaixo que você vai ter o gráfico isolado da função inversa. Ó. Bem interessante, né? Então o que era domínio passa a ser imagem, o que era imagem passa a ser domínio, e eu nem preciso me preocupar em relação ao diferencial entre imagem contra domínio, porque a função ela tem que ser bijetora. Ok? Tranquilo? Vamos para mais uma situação. R10, tá? Essas questões elas são questões resolvidas do livro de vocês, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá no capítulo que vai tratar, né, de funções inversas. Então a gente tem aqui a montagem do gráfico, ok? R10, seja f com domínio definido de 0 a mais infinito, tá? De 0 fechado até mais infinito aberto, obviamente, e contradomínio de menos 4 até mais infinito, ok? Aberto, obviamente, também. Tal que f de x foi dado à lei de formação, olha que bonitinho, x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4, Atila, a gente já sabe que é uma função de segundo grau, né? Característica interessante, o b é zero. Tá? O b é zero. Então, isso é uma característica bem interessante. Isso também caracteriza que o vértice da função vai estar sobre o eixo y. Tá? Posteriormente, quando a gente for ver separadamente a função do segundo grau, polinomial do segundo grau, a gente vai ver todas essas características. Tá? Só estou adiantando para você. Então, ele diz, esboçar o gráfico de f. Item B, esboçar o gráfico de f de menos 1. Átila, por que a parábola aqui está só uma parte? Por causa do meu domínio. O meu domínio, ele fala que vai de 0 para mais infinito. Então, esquece todo o lado negativo aqui. Ó. Esse lado negativo aqui não importa para a gente da parábola. Por causa da questão do domínio que foi definido. Tá? Veja que interessante. Se a gente traçar aqui, tá? Como foi feito nos outros exemplos. Ó, o esboço aqui, tá? Da reta, de uma reta R, tá? Veja que para que eu tenha o simétrico de tudo isso, a gente vai ter exatamente, então no item A, eu tracei o gráfico, né? Através da função, eu posso achar aqui as raízes, né? Como ele tem um vértice exatamente aqui no C, ó, tá? Que é menos 4, dado pela própria lei de formação, ó, meu Czinho aqui, tá? É o ponto que toca o eixo das ordenadas do gráfico. Então a gente percebe que no item B, como ele pede o gráfico da função inversa, por simetria aqui em relação à reta R que eu tracei aqui, né? Essa retazinha R, que é uma reta que vai dividir os quadrantes 3 e 1 ao meio, ou seja, formando um ângulo de 45 graus. Então sempre o gráfico da inversa tem que ser simétrico em relação a essa reta. Tá certo? Olha que interessante. O domínio é igual à imagem, né? Tá? Da inversa. O domínio da função f é igual à imagem da inversa, e assim como o domínio da inversa é igual à imagem da função f. Bem interessante, né? Essa questão da reta que passa nos quadrantes de número 3 e 1, fazendo com que esses quadrantes fiquem divididos em dois ângulos, com dois ângulos, ou seja, uma bissetriz que divide aí o quadrante em dois ângulos de 45 graus. Então eu tenho uma simetria, eu tenho um gráfico da função inversa
Então nós vamos ficar por aqui, mas até a próxima aula. Um beijão do professor Átila e até